as espécies estão distribuídas e por quê. E uma das mais difundidas e mais pertinentes nos estudos empíricos é a teoria da filtragem ambiental, né? Essa teoria, ela prediz que o ambiente geral ele pode atuar como um filtro, né? Ele moldando a distribuição das espécies de acordo com as limitações fisiológicas ou interações com outras espécies, por exemplo. Aqui nesse exemplo que a gente plotou, a gente tem um gradiente ambiental hipotético que está plotado aqui no eixo X e ele está apresentando a relação direta com a densidade de espécies que está plotada aqui no eixo Y, como vocês podem ver. Aqui, como nós podemos observar, na faixa ótima, que está representada pela cor verde no centro do gráfico, a determinada espécie de lagarto está com o seu número de densidade máxima, porque é uma faixa ambiental ótima. E à medida que essa variável vai indo para outras zonas de limite de tolerância fisiológica, por exemplo, as zonas de estresse, a densidade tende a reduzir até que chega às faixas de intolerância, onde a espécie já não ocorre, né? Ou seja, o ambiente, a variável ambiental, atua diretamente para determinar a distribuição da espécie ao longo de toda a sua extensão geográfica, com faixas melhores e faixas não tão boas de qualidade ambiental, né? Opa. Então, mas para a gente fazer essas inferências sobre a qualidade do hábitat para espécies, é importante também determinar a escala em que o estudo está sendo desenvolvido, né? Por exemplo, essa espécie de sapinho apresentada aqui é o Adelphobates quincevitatus. Quando a gente olha ou quando analisa a distribuição dele em uma escala continental, por exemplo, a Amazônia, a gente pode dizer que ele está amplamente distribuído por quatro ou cinco países durante toda essa extensão amazônica aqui. Só que quando a gente olha em uma escala menor, por exemplo, nas trilhas de 250 metros, a gente vê que a distribuição dele está restrita apenas a uma pequena faixa de densidade de árvores. Onde a densidade de árvores é maior, essa espécie já não ocorre, né? Ou seja, aqui ao longo de toda essa distribuição vai ter faixas onde ela vai estar em abundância e faixas onde vai estar em número reduzido ou inclusive ausente, né? Essa é a importância de analisar também a escala do estudo. Como modelo, né, nós utilizamos os lagartos, essa espécie em especial. Nós utilizamos primeiramente porque esses lagartos eles são frequentemente utilizados em estudos ecológicos, porque eles são abundantes e possuem fácil detecção. Além disso, esse lagarto em questão, estudado, o Kinemidophoros cryptus, ele está amplamente distribuído na Amazônia Oriental, sendo que a distribuição dele é limitada ao ocidente pela bacia, né, do Rio Negro e do Rio Madeira, ocorrendo só nos territórios do Brasil, Suriname e Venezuela. Então, segundo, né, as informações ecológicas atualmente disponíveis para essa espécie, é possível a gente sugerir que o hábitat é altamente dependente das restrições fisiológicas da espécie, o que implica na escolha de sítios com temperatura elevada para a realização de atividades primordiais, como comer, termorregular, fugir de predadores, por exemplo. E isso ainda é particularmente relevante em ambientes de savana, onde esses lagartos, né, eles estão expostos frequentemente a temperaturas elevadas ou a pressão do fogo e pressão de predação por pássaros.
sobre as savanas amazônicas, apesar de pouco conhecidas, porque geralmente quando a gente pensa em Amazônia, a gente já pensa em uma grande floresta tropical, mas na verdade as savanas ocupam uma área de aproximadamente 267,164 km², dentro da área da Amazônia. E essas áreas são altamente ameaçadas porque geralmente são propícias para o agronegócio. E aí, com a expansão das fronteiras e os raros estudos das fronteiras do agronegócio, né, e os poucos estudos, as espécies e as savanas, o ecossistema em geral está altamente ameaçado. Como nós podemos ver aqui, outra característica dessas savanas é a variação espacial em escala local na densidade de arbustos. Aqui no nosso estudo, como você pode ver aqui nesse gráfico, as nossas parcelas que estão plotadas aqui no eixo X, elas mostram que a proporção de arbusto variou desde 0 arbusto em uma parcela até uma proporção de cerca de 30% de cobertura. Ou seja, tem uma grande variação dentro das parcelas, localmente, da quantidade de arbustos. Isso contribui para a heterogeneidade ambiental dessas savanas amazônicas. Com isso, né, o nosso objetivo foi investigar a influência dessa heterogeneidade ambiental das savanas na densidade local de Cnidophoros cryptus. Para isso, né, nós testamos a influência da temperatura, nós testamos a associação com quantidade de cupinzeiros, nós testamos também a influência da cobertura da vegetação em 2 variáveis, uma de arbustos e a outra de cobertura do dossel. Nós testamos também a associação com gradientes de elevação do terreno. Nós testamos também a influência com a densidade de outras espécies de lagartos competidores, né? Ou seja, nós testamos a influência de 6 variáveis ambientais que configurariam essa heterogeneidade das savanas, tendo efeito, sendo testadas sobre a densidade de Cnidophoros cryptus, né? E a nossa hipótese geral é de que a distribuição espacial de lagartos não é aleatória, mas ela responde à variação ambiental que é capturada pelos gradientes ambientais. Nós acreditamos, né, que essa heterogeneidade espacial das savanas, ela carrega uma informação muito grande sobre os limitantes fisiológicos para esses lagartos em questão. Portanto, elas atuam como um filtro ambientais que estruturam espacialmente a população ao longo de todo o ambiente, né? E assim, como para outros organismos também, que vivem na savana amazônica. Então, nossa área de estudo foi o Parque Estadual de Monte Alegre, que é o PEMA. Ela é uma das poucas áreas destinadas à preservação integral de fragmentos na Amazônia. E como vocês podem ver aqui no mapa, a nossa grade de estudo foi composta por 26 parcelas que foram distribuídas principalmente em áreas abertas ao longo de toda a área do parque. Para a coleta de dados, a amostragem dos lagartos, né, em cima dessas 26 parcelas que eram padronizadas de 250 metros de comprimento por 6 de largura, né, que foram feitas de acordo com o protocolo Rappel. Essas parcelas, como vocês podem ver na figura, elas foram alongadas e não são lineares, porque elas seguem a curva de nível do terreno, o que proporciona a utilização de variáveis ambientais como altitude, composição do solo e distância do lençol freático, por exemplo, como variáveis preditoras. Essas parcelas
para a coleta da informação, a gente fez busca ativa por esses lagartos, uma busca limitada por tempo e espaço, né, como já falado. Todos os lagartos eram conferidos desde que dentro das parcelas. As parcelas foram percorridas por mais ou menos 1 hora, sempre por 2 observadores que estavam distantes 10 metros entre si, né? Ambos os dois andavam com uma velocidade constante, revirando as moitas, capins e os arbustos de toda a parcela, tentando estimular a movimentação dos lagartos, né? Considerando que essas parcelas elas têm um tamanho fixo, a contagem de lagartos nós usamos como proxy para densidade por densidade de indivíduos. E para obter o número de indivíduos por parcela, nós fizemos 3 réplicas em cada parcela, ou seja, nós percorremos 3 vezes cada parcela e utilizamos o número máximo encontrado entre as 3 réplicas para inferir o número da densidade local. Além disso, nessas parcelas nós coletamos as informações sobre as 6 variáveis ambientais para testar lá no nosso modelo. Nós coletamos informações sobre a proporção de arbustos, porque elas configuram o refúgio térmico para esses lagartos. Para isso, nós fizemos medições ao longo da parcela de 2 em 2 metros, marcando 0 e 1 para a presença e ausência de arbustos. E quando foi no final, nós tínhamos uma medida de proporção de arbustos por parcela. Assim como a cobertura do dossel, a gente fez semelhante, só que com fotos tiradas a cada seção de 25 metros. Aí depois nós analisamos essas fotos como essa, num software de edição de imagens e utilizamos os pixels de imagem coberta para determinar a cobertura do dossel, né? E também fizemos uma medida por parcela. E também, dentro de todo esse limite, né, dentro dos 25 metros, dos 250 metros, perdão, por 6, nós conferimos todos os cupinzeiros, desde que tivesse tamanho maior que 25 centímetros. E aí, esses cupinzeiros eles foram conferidos porque também configuram refúgio térmico para esses lagartos e também fonte de alimento. Além disso, nós coletamos informações sobre a elevação, né, em cada parcela. Como nós falamos, as parcelas eram feitas de modo a minimizar as curvas do terreno, sendo mais nas mesmas escalas altimétricas, né? Nós utilizamos o GPS para medir a altitude em cada parcela, e a temperatura nós utilizamos um termohigrômetro. A elevação nós conferimos principalmente porque ela promove alterações ela não tem um efeito direto nos lagartos, mas sim ela promove alterações em outras características do ambiente, né, como a vegetação, por exemplo, e aí isso influenciaria os lagartos. E aí a temperatura já é um efeito direto, né? Para isso a gente usou um termohigrômetro para aferir a temperatura em cada parcela. E também conferimos a densidade de competidores, né, que é o número de competidores encontrados naquela parcela, que também foi coletado da mesma forma que o número de cnimidóforos. Depois, para analisar os dados, nós primeiro, antes de rodar o modelo, né, nós checamos os pressupostos de colinearidade entre as variáveis. E aí, como a cobertura do dossel estava correlacionada com a proporção de arbustos, a gente acabou retirando ela do modelo global. Aí o modelo global ficou já dessa forma, dado por densidade, em função de competidores
mais um número de cupinzeiros, mais arbustos, mais elevação, mais temperatura, mais uma interação entre elevação e arbustos e uma interação entre elevação e temperatura. A gente inclui essas interações porque os efeitos da elevação eles são quase sempre indiretos em organismos ectotérmicos. Principalmente porque eles refletem variações em fatores ambientais relevantes para a ecologia desses organismos, né, que são termorreguladores ativos. E aí, depois disso, nós utilizamos uma análise de stepwise para fazer uma seleção de variáveis e nessa abordagem, né, tipo, as variáveis preditoras, as que são menos informativas, elas são subsequencialmente removidas do modelo principal e o modelo final que resta é um modelo mais parcimonioso, né, que é analisado de acordo com o valor de AEC. Ou seja, quanto menor o valor, o modelo está mais ajustado, segundo Stepwise. Nosso modelo final foi dado por densidade em função de cupinzeiros, mais arbustos, mais elevação, mais temperatura, mais uma interação entre elevação e temperatura. Então, os nossos dados, né, eles foram validados através de uma análise de normalidade de resíduos e também de independência de autocorrelação espacial. É importante testar a independência de autocorrelação espacial porque isso atesta que a variação encontrada entre as nossas parcelas é dada mais pela variação ambiental do que pela distância entre as parcelas. Ou seja, a diferença entre uma parcela e outra é dada pela diferença nas características dela e não pela distância dela com outra. Então, como resultado, né, nós registramos 182 indivíduos ao longo do trabalho de campo e a frequência de ocorrência foi de 80,76% por parcela, sendo que 5 parcelas tiveram densidade igual a zero. Como vocês podem ver aqui, que está representado aqui no mapa, esses círculos maiores são os locais com maior densidade de lagartos, enquanto que os menores são os locais com menor densidade ou densidade igual a zero. A gente pode ver que está distribuído durante toda a área, que a distribuição não é homogênea de densidade pela área. E segundo o nosso modelo de distribuição, né, 50% da variação espacial na densidade de lagartos ela foi explicada. E de acordo com o nosso modelo, como a gente falou há pouco, a proporção de arbustos, a quantidade de cupinzeiros, a elevação e a temperatura, elas estão significativamente relacionadas com a densidade de lagartos. Aqui, como podemos ver nesse gráfico de parcial, onde está apresentada a densidade de arbustos aqui no eixo X em função a quantidade de arbustos em função da densidade de lagartos, a gente pode ver que a relação é positiva e significativa, correto? E isso está relacionado à alta disponibilidade de sítios para termorregulação, ou seja, de locais para perder calor, o que sugere que essas características favorecem altas densidades, sendo que onde tem mais arbustos, a densidade de lagartos também tende a ser maior. Aqui, né, essa outra relação positiva é com o número de cupinzeiros com a densidade de lagartos. Como a gente pode ver aqui, também a relação é positiva, o que evidencia que quanto maior o número, quanto mais cupinzeiros,
também a densidade de lagartos tende a aumentar, né, localmente. O que também pode estar associado com locais para alimentação, né, porque eles se alimentam de cupins, e também são locais para perder calor, né, que são sítios para termorregulação. Aqui, essa outra relação já é negativa. É uma relação entre a elevação e a densidade de lagartos. Como a gente pode ver, essa associação provavelmente ela é indireta. Ela é negativa, mas provavelmente ela é indireta, porque a altitude geralmente ela promove outras alterações no hábitat. Por exemplo, na quantidade de árvores ou arbustos. O que consequentemente configuraria numa alteração na quantidade de lagartos indiretamente, né? Ou seja, a elevação também promove alterações na qualidade do hábitat para esses lagartos. A temperatura também tem uma relação negativa, só que provavelmente mais direta, porque ela tem associação direta com as atividades primordiais para esses lagartos, né? Como a termorregulação, alimentação e fuga de predadores. Aqui nós podemos ver que nas parcelas com a temperatura mais elevada, a densidade de lagartos tende a ser menor. E aqui nesse último, a interação é parcial da interação entre elevação e temperatura. Ela evidencia, né, que a altitude atua como um fator indireto também, né, na determinação da distribuição desses indivíduos. Só que a direção aqui ela é irrelevante. A única observação relevante sobre esse gráfico é que a temperatura, né, ela por si só, ela não é um fator determinante. Quer dizer, além de por si só ela ser um fator determinante na distribuição, ela também interage com outras variáveis, como altitude, por exemplo, para determinar a distribuição dessas espécies. Nesse outro gráfico aqui a gente pode ver esse é um interaction plot. Ele está plotado com a altitude aqui no eixo X e a densidade de lagartos aqui no eixo Y. E a temperatura está representada pela coloração dos círculos no interior do gráfico, sendo que os círculos mais vermelhos, eles são com temperaturas mais elevadas, enquanto os mais rosas aqui tem a temperatura mais amena, né? Aqui em relação às temperaturas medidas. Aí o que nós podemos observar é que essa relação é principalmente com temperaturas mais baixas, que a relação da altitude, da densidade com a temperatura é dada principalmente em altitudes mais baixas do que em altitudes mais altas. Então, embora, né, a temperatura e a elevação individualmente tenham afetado a densidade populacional, como a gente viu nas duas parciais anteriores, elas também interagem para influenciar a densidade desse lagarto, né, simultaneamente. Então, o nosso resultado, né, eles mostraram que os indivíduos de Cnemidophorus cryptus, eles não ocupam aleatoriamente essas savanas, mas essas densidades populacionais locais, elas dependem de múltiplos gradientes ambientais que podem, inclusive, interagir entre si. E, embora diversos outros estudos, né, eles já demonstraram que o padrão atual das espécies eles podem ser afetados por filtros ambientais, assim como o nosso trabalho em questão. Por exemplo, aqui nesses trabalhos de Fraga 2013 de Faria 2019 com lagartos e com serpentes, a gente pode ver que também outras espécies ocupam apenas uma
estreitas faixas, deixa eu aqui, as espécies, né? Ok, as espécies aqui estão representadas pelas letras, aqui no eixo Y, e as parcelas estão dispostas aqui no eixo X, que estão ordenadas pela distância do igarapé, né? Aqui nos dois gráficos igualmente. E como a gente pode ver, né, algumas das parcelas, ou algumas das espécies, por exemplo, as espécies X e Y, elas ocupam apenas uma pequena faixa de toda a extensão do local do estudo em questão. Ou seja, elas ocupam apenas uma faixa próxima ao igarapé. Conforme já vai se distanciando do igarapé, as espécies já não são mais registradas, como nós podemos observar aqui. Assim como para lagartos, a gente encontra uma relação que é semelhante. A espécie O, por exemplo, aqui, ocupa apenas essa faixa, enquanto ela não ocorre aqui. Ao passo que outras, igual a espécie K, ela ocorre em toda a extensão aqui. Aqui no outro estudo também é uma espécie bastante generalista, né? Então, estudos, né? Os estudos que investigam associações entre densidades populacionais e as características do ambiente em savanas, eles ainda são escassos, né? E esse nosso estudo acaba sendo uma contribuição relevante para o entendimento dos padrões de biodiversidade nesses ecossistemas. E apesar de algumas variáveis terem uma influência significativa, a gente pôde notar que a presença de competidores ela não foi uma variável importante, tanto que ela não esteve presente no modelo final. Isso significa que isso sugere, né, que a competição interespecífica ela não parece ter efeito relevante sobre as densidades populacionais, mesmo sobre essas condições elevadas de estresse hídrico e térmico, né, que tem lá nesses locais de savana. A temperatura a gente pode observar, né, que é um fator limitante, que as densidades populacionais elas são limitadas por um processo fisiológico que depende da variação da temperatura em uma escala muito fina, porque a gente pode observar que a variação foi de poucos graus, de cerca de 8 graus, e isso resultou em uma variação muito grande nessa densidade final. Além disso, a altitude, principalmente, teve uma variação pouca e também teve uma influência grande na distribuição das espécies. Então, a gente pode ver que a escala pode ser bem restrita dos fatores que limitam a distribuição dessas espécies, né? E as características da vegetação, elas podem amenizar esses extremos de temperatura. Por exemplo, um arbusto ou uma moita de capim, a gente viu que pode ser eficiente, principalmente para proporcionar números maiores de densidade populacional. Os dados, né, que eles são coletados em amplas escalas, ele não captura essa variação pequena, né, que esses lagartos reconhecem, como a gente pode ver. Por exemplo, esses estudos em escala continentais, eles são importantes principalmente para a identificação de situações alarmantes, como o impacto do aquecimento global e o declínio da população de lagartos. Só que para o desenvolvimento de estratégias de manejo, de conservação de espécies, essas variáveis devem ser analisadas em uma escala mais fina, que como observamos, é determinante para a distribuição de Cnemindophorus cryptus. Então, com isso, nós concluímos que a distribuição espacial ela não é aleatória e ela está associada a variáveis ambientais em uma escala fina
ao longo da paisagem. E os gradientes ambientais que implicam as variações ao longo, as variações termais, ou na qualidade do hábitat em escala local, elas podem atuar como um filtro para as espécies, ou para essa espécie, sendo estruturando espacialmente a população ao longo da sua ocorrência. É isso. Eu queria agradecer. Isso é um pouco do trabalho. Espero que vocês possam ter entendido, pelo menos um pouco, mesmo com nervosismo aí. Eu queria agradecer principalmente a todo mundo que me ajudou no desenvolvimento. Queria agradecer ao FOPA, o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, a FAPESPA pela concessão da bolsa, ao LECAN, né, que é o laboratório onde a gente estudava, a CAPES, ao IDEFLOR e o PEMA pela licença de coleta lá no local. Queria agradecer também aos avaliadores, o Fabrício, o Igor, o Leonardo, o Fadini e o Samuel. Queria agradecer também os amigos que ajudaram lá nos trabalhos de campo. E é isso aí. Obrigado.